Acompanha comigo. Essa questão diz: considere a seguinte planilha editada no Excel 2010 em português e em sua configuração padrão. Nessa planilha foram inseridas 3 fórmulas na célula A6, B6 e C6 respectivamente, conforme apresentado a seguir. A6 igual conte.num, abre parênteses A1, 2 pontos C3, na célula B6 igual mínimo C1, 2 pontos C3, e na célula C6 eles botaram igual A6 menos B6. E ele pergunta, o resultado produzido em C6, quer dizer, na célula C6 foi letra A, 1, letra B, 3, letra C, 2, letra D, 6, letra E, 0. Qual dessas alternativas é a correta de acordo com as informações? Para descobrir isso, nós vamos pegar a planilha aqui do Excel, quero mostrar para vocês na imagem, com os mesmos valores indicados lá na questão, e aí na questão ele diz que na célula A6, aqui onde eu estou posicionado, coluna A, linha 6, ele tem a seguinte fórmula, igual conte.num, abre parênteses A1, 2 pontos C3. Bem, o que faz a função conte.num? O próprio nome já indica, é para contar as células que possuem um valor numérico dentro da indicação dos seus argumentos ou intervalos. Por isso, conte.num, contar quantas células dentro deste intervalo A1, 2 pontos C3 possuem valores numéricos. Por isso que é conte.num, é contar quantas células naquele intervalo possuem valor numérico. Bem, A1, 2 pontos C3 significa da célula A1 até a célula C3. E se eu traçar um retângulo lá da célula A1 até C3, fica esse retângulo azul que vocês estão enxergando ali, delimitando qual é o intervalo A1, 2 pontos C3, que repetindo 2 pontos indica intervalo, então é da célula A1 até C3. Dentro deste retângulo azul, quer dizer, dentro desse intervalo A1, 2 pontos C3, eu tenho que dizer quantas células têm valor numérico, porque continua é para contar quantas células têm valor numérico. Então, nesse intervalo delimitado em azul, quantas células têm valor numérico? Acompanha comigo. 1, 2, 3, porque A, B, C são valores textuais e as outras aqui estão vazias. Então, tem 1, 2, 3 células nesse intervalo que possuem valor numérico. Então, quando eu der Enter nessa função, a resposta vai ser 3. Ok, primeiro passo. O segundo passo da questão pede para digitar na célula B6 a seguinte fórmula, igual mínimo, vamos colocar ali mínimo, abre parênteses C1, 2 pontos C3. A função mínimo, ela retorna o menor valor numérico indicado nos seus argumentos ou intervalos. Repetindo, a função mínimo retorna o menor valor numérico indicado nos seus argumentos ou intervalos. O intervalo que ele colocou dentro da função mínimo é C1, 2 pontos C3. Isso quer dizer que ele quer descobrir aqui da célula C1 até a célula C3, já que o 2 pontos é intervalo, indica até, então é C1, C1 até C3, qual é a célula que tem o menor valor numérico? Aliás, qual é o menor valor numérico desse intervalo? Percebe que nesse intervalo nós temos o valor 3, nós temos a letra C e nós temos a célula vazia. Dentre essas 3 células, qual é a que tem o menor valor numérico? É aqui esta célula que tem o valor 3. Mas, professor, claro, ele é o único valor numérico aqui, ó, porque C é valor textual. E essa outra célula está vazia. Então, dentre essas 3 células, o menor valor numérico é o 3, até porque ele é o único valor numérico no intervalo que vai da célula C1, 2 pontos C3. Isto é, de C1 até C3, só tem uma célula com valor numérico. E o menor é ele mesmo, é o 3. Então, o resultado desta função mínima aqui também vai ser 3. Porque a função mínima retorna o menor valor numérico indicado nos seus argumentos ou intervalos. Só que naquele intervalo tinha 3, C e vazia. Entre 3, C e vazia, qual é o menor valor numérico? O único valor numérico que existe ali, que é o 3. Bem, e aí ele continuando, ele ainda diz assim, ó, que na célula C6, que é a que ele quer como resposta final, diz A6, que agora eu já sei que A6 vale 3, porque é o resultado daquela função continuum, menos B6, que eu já sei que também vale 3, que é o resultado da função mínimo. Então, aqui na célula C6, ele pediu para digitar igual a 6 menos B6 e disse que o resultado que ele queria para o resultado da questão é o que aparecer aí na célula C6. Ele quer como resultado da questão o que aparecer na célula C6.
Bem, A6 vale 3, que é o resultado da função continuum. E B6 vale 3 também, que é o resultado da função mínimo. E aí eu tenho então A6, que é 3, menos B6, que é 3. Quanto é 3 menos 3? É 0. Então eu dei Enter e a resposta que vai aparecer aqui na célula C6 é 0, porque era 3 menos 3. E aí eu volto lá para a questão, é claro, com vocês, e ele pergunta então, qual o resultado produzido em C6? Vai ser 0 aqui da letra E de Equador. Isso porque essa função continuum, que está na célula A6, contou quantas células tem valor numérico nesse intervalo. Eram 3 células. E a função mínimo retornou o menor valor numérico indicado nas células do intervalo, que foi o valor 3. E aí ficou A6, que vale 3, menos B6, que vale 3 também. Então, 3 menos 3, o resultado deu 0. E de Equador, a resposta para essa questão. Questão interessante porque acabamos estudando aí a função continuum, a função mínimo, e ainda calculando um resultado de uma menos o resultado da outra.